Gente ativa da mente criativa, tudo bom? Estou aqui diretamente de Taubaté, no interior de São Paulo, uma cidade que eu gosto muito, e nessa cidade nasceram importantes personalidades brasileiras, como por exemplo, Mazzaropi, Celi Campelo, Hebe Camargo, e Renato Teixeira e Maria Verônica. Maria Verônica? Talvez você não esteja associando o nome à pessoa, mas Maria Verônica é a famosa grávida de Taubaté, aquela que foi sem nunca ter sido. A gravidez seria um caso raro, 1 em 700 mil. Verônica afirmava que tinha engravidado naturalmente, sem nenhum processo de inseminação. A imaginação de Maria Verônica é realmente impressionante. Ela tem um grande poder de criatividade e de contar histórias. Mas ela jamais vai ultrapassar o maior contador de histórias da história de Taubaté, Monteiro Lobato, e é sobre ele que a gente vai falar agora. Criança, lá na minha segunda série, eu morava ainda em Manaus, e uma das coisas que eu mais gostava, quando acabava minha aula acabava às 5 da tarde, era sair correndo e voltar o mais rápido que eu pudesse para casa. E sabe para quê? Para poder assistir o programa O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que passava toda semana a partir de 5h30 da tarde. Era meu programa preferido, né? Eu estou hoje aqui no Museu do Monteiro Lobato, em Taubaté, e eu tenho uma grande gratidão por esse autor, esse escritor brasileiro, porque foi nessa mesma época que eu fiz uma fichinha na Biblioteca Municipal e passei a devorar todos os livros de Monteiro Lobato, toda a coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Monteiro Lobato foi realmente uma mente muito criativa. Da sua cachola saíram personagens geniais, né? A Emília, uma boneca de pano, a Cuca, que era uma jacaroa colorida, Tia Anastácia, Dona Benta, Pedrinho, Narizinho. E ele não apenas criou esses personagens infantis inesquecíveis, quanto ele misturava também nos seus enredos personagens do folclore brasileiro, como Saci Pererê e Mula Sem Cabeça também. Para a imaginação do Monteiro Lobato não havia limites, né? Boneca de pano era gente, sabugo de milho podia ser um intelectual, tudo era possível para o universo do Monteiro Lobato, mesmo. O Monteiro Lobato criou um universo fantástico de personagens espetaculares, pessoas que voavam, o pó de pirlim-pim-pim que fazia você entrar em outro cenário, ou seja, ele tinha uma imaginação realmente muito fértil. E embora toda a obra de Monteiro Lobato seja muito lembrada pela sua produção literária infantil, o fato é que ele teve uma produção literária muito diversificada. Se metade da sua obra foi de literatura infantil, ele também produziu contos, fábulas e alguns romances adultos, né? O mais famoso dele é o Urupês, do qual saiu o seu personagem talvez mais famoso, que é o Jeca Tatu. O Jeca Tatu causou alguma polêmica porque ele rompe com aquela tradição de romantizar o caipira, né? Tirou aquela visão romântica de caipira e ele traça uma realidade do caipira, um caipira atrasado, preguiçoso, sem tecnologia, que andava abandonado no limiar da miséria. Ele foi muito criticado por romper com essa imagem romântica do caipira, mas o que ele faz na realidade é uma crítica social, é uma fotografia a como de fato o caipira era tratado na sociedade brasileira, relegado a segundo, terceiro plano e vivendo abandonado, atrasado, quase em situação de miséria mesmo. Aliás, a polêmica sempre esteve presente na trajetória do Monteiro Lobato. Não só esse episódio do Jeca Tatu, mas ao longo de sua carreira ele criticou publicamente Anita Malfatti, criticava os governos, criticava poderosos, né? Então ele sempre teve essa coisa de alguma polêmica. Em tempos mais recentes, quando ele já era morto, muito da sua obra começou a ser criticada por supostas alusões racistas, preconceituosas, sobretudo com a personagem Tia Anastácia, né? Muita gente chegou a pregar, inclusive, que os livros dele deveriam ser banidos das bibliotecas infantis. E ele também, uma faceta que talvez a gente desconheça do Monteiro Lobato, é que é o seguinte: todo mundo lembra dele como escritor,
Mas o Monteiro Lobato foi um tremendo empreendedor. Ele foi um empreendedor serial numa época em que isso era muito raro, era muito incomum no Brasil, né? Monteiro Lobato fez direito por pressão do seu pai. Ele não queria fazer direito, ele queria fazer belas artes, né? Ele depois virou promotor de justiça, mas ao longo de sua carreira ele montou uma firma, uma empresa de ferro, ele montou uma editora de livros, ele foi fazendeiro e ele chegou a montar uma companhia petrolífera. Ocorre o seguinte, ele foi adido da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, e quando ele esteve nos Estados Unidos, ele viu a pujança daquele país e ele pensou, por que o Brasil não pode ter essa pujança, essa riqueza? E ele associou muito dessa riqueza a eles possuírem uma indústria ferroviária, a eles possuírem petróleo, sobretudo. E o Monteiro Lobato foi um dos pioneiros a dizer que no Brasil tinha petróleo e que o Brasil deveria investir na extração do petróleo. Ele foi chamado de doido para a época, falaram, esse cara é maluco, não tem petróleo no Brasil, petróleo só tem lá no Oriente Médio. Ele, inclusive, comprou muita briga com os governos de plantão, ele acusou Getúlio Vargas de sabotar o projeto de petróleo do país, o que acabou causando uma certa confusão na vida dele. Ele foi preso por 3 meses, mas o que acontece? Acabou não dando certo o negócio de petróleo dele. Passou o tempo e provou-se que ele tinha razão. O Brasil, de fato, tinha petróleo. Agora, se a carreira empresarial de Monteiro Lobato foi um pouco turbulenta, isso a gente não pode dizer da carreira editorial e literária dele. Ele sempre foi um autor muito reconhecido, tanto em vida quanto póstumamente. Seus romances, tanto os adultos, europeus, quanto sobretudo na literatura infantil, onde ele deixou sua principal marca, eles provocaram uma profunda mudança na literatura infantil, no mercado editorial, e ele deixou marcas, deixou um legado para muitas gerações com seus clássicos infantis. Eu sou um exemplo, muito do meu gosto para leitura eu devo à minha mãe, que me incentivou com os gibizinhos, mas também ao Monteiro Lobato. Eu fui introduzido ao mundo dos livros muito jovem por conta de gostar do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E um pouco dessa minha saga saudosista persiste, porque hoje eu tenho um filho de 5 e de 8 e eu costumo ler junto com eles também os clássicos do Monteiro Lobato. Então é isso, Monteiro Lobato foi não apenas uma mente criativa, quanto uma alma, um espírito empreendedor também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não conhece, conheça um pouco mais da obra e da trajetória do Monteiro Lobato. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que aqui tem sempre dicas legais de inovação, de criatividade. Eu traço um pouco da biografia de alguns gênios do pensamento, da inovação, da criação e da criatividade, tá bom? Espero que tenham gostado. Não deixe de dar o seu joinha e assinar o nosso canal. Um abraço direto de Taubaté, capital da literatura infantil. Capital também da Grávida de Taubaté. Tchau.